Então, ótimo. Mais uma vez, pessoal, muito bem-vindo, boa noite. A gente está já no dia 25 de abril, nós vamos fazer a nossa reunião mensal de abril do projeto Change. Temos algumas boas novidades para contar para vocês e a gente vai começar, eu vou deixar a Natália e a Pérola guiarem e vamos junto aí nessa reunião com as novidades do projeto. Pessoal, boa noite, prazer estar aqui com todos novamente. E aqui nós vamos então começar a nossa reunião. A ideia é a gente manter a nossa formatação, então primeiro trazer o momento acadêmico e depois as atualizações administrativas, como o Dr. Mário falou, tem bastante novidade boa hoje, que a gente está bastante feliz em compartilhar com todo mundo. No momento acadêmico de hoje, a nossa ideia, a gente abriu um fórum, né, foi justamente para avaliar se, ao longo aí da aplicação do protocolo, algumas perguntas novas foram surgindo. Então, a gente compilou as perguntas que fizeram e trouxe para todo o grupo, porque eu acho que essa é a ideia, né? Às vezes a pergunta de um, a dificuldade de um pode ser também a dificuldade de outros. Então, no que a gente compilou, a princípio foram 3 temas, né, que surgiram. A questão do termo de consentimento livre esclarecido, a aplicação do CIRS e a coleta do protocolo no ambiente de PS. Então, começando, falando um pouquinho do TCL, só para dar um contexto para todos, a pergunta foi referente à questão de assinatura do TCLE. Então, eu achei importante recapitular que a versão que a gente tem do REDCap hoje, né, que está lá do TSLE, ela foi a versão originalmente aprovada pelo Comitê de Ética do centro responsável, que é o HC. Aqui eu trouxe para vocês um print da tela do REDCap que mostra a seção do consentimento livre esclarecido. E como a gente pode ver, nessa área, a gente tem 2 espaços. A gente tem um espaço que é de clicar, né, sim ou não, que diz respeito à autorização para o uso das informações que o responsável ou o próprio participante está alegando, né, se ele autoriza, né, a divulgação, o uso dessas informações, sim ou não. Mas nós também temos, dentro do REDCap, uma parte para rúbrica, para assinatura. Ela funciona tanto pelo celular, até se tiver também um tablet, né, é possível que com o dedo a pessoa ela consiga fazer pelo menos um visto, tá? Então, acho que no que diz respeito à questão da assinatura, é só para lembrá-los que é sim possível fazer a assinatura e colocar essa assinatura dentro do REDCap. Mas aqui tem um adendo muito importante, que é em relação são vários comitês de ética que fizeram a aprovação do Change. E a gente sabe que muitos comitês exigiram minúcias diferentes do TCLE. Então, eu trago até para vocês o caso da BP, né, onde eu e a Pérola estamos fazendo a coleta, e a gente teve que fazer um ajuste bastante grande no TCLE, porque eles têm muitas especificidades, e um desses ajustes, inclusive, é que eles não aceitaram a versão online, né, não aceitaram a versão do REDCap. Eles pediram para que a gente fizesse uma versão impressa, né, inclusive para o paciente, porque dentro dessa área a gente também tem a opção de encaminhar, seja por e-mail, seja através de um QR Code, o paciente ele pode ir lá, né, acessar e ter todo o TCLE, mas a BP, ela não aceitou essa formatação. Ela pediu que a gente fizesse os TCLEs impressos, né, e que, enfim, fosse de fato tudo muito manual. Então, eu acho que a ideia é compartilhar, se alguém tem mais alguma dúvida em relação ao TCLE, mas deixar claro, né, essas informações, que o que está dentro lá do REDCap foi o que foi aprovado pelo HC, que existe esse espaço, né, tem o espaço de colocar sim ou não em relação à autorização, mas também tem um espaço para rúbrica, e essa rúbrica ela fica salva dentro do sistema do REDCap, mas que cada centro pode sim exigir certas alterações, e aí a gente precisa respeitar, né. Queria deixar um espaço para, se quem fez a pergunta, se teve aí a completude da resposta, se alguém quer trazer também mais alguma experiência, alguma dúvida.
É uma coisa interessante, a Adriana levantou a mão, né? Mas uma coisa interessante, quanto a gente aprendeu, né, Natália? E a Lilian é a nossa sumidade máxima nesse assunto, mas o quanto a gente aprendeu que o CEP cada história foi uma, né? Foi uma história diferente e a gente teve que aprender a lidar com opiniões diferentes, com situações diversas, mas acho que no geral foi um sucesso a aprovação e né, teve um centro mais difícil, mas os outros todos caminhou com mais detalhamento ou menos detalhamento, mas caminhou bem, né? Adriana, você levantou a mão, desculpa, pode ficar à vontade. Imagina, boa noite. Então, só para compartilhar que lá no HCore também, como você trouxe, né, a gente tem a versão impressa do TCLE, eles também exigem que fique uma cópia, né, com o paciente, e uma fica com o responsável pela pesquisa, e eu tenho feito também um scan para deixar no prontuário do paciente, né, como parte, né, desse prontuário, que esse paciente ele faz parte da pesquisa, então lá a gente também teve que fazer um ajuste, né, não só imprimir o termo, entregar para o paciente, mas a gente fez alguns ajustes em cima desse termo que foi o matriz, né, aí para a pesquisa. Então, só para compartilhar com o grupo que a gente está na mesma situação da BP lá no HCore. Perfeito, é um ótimo exemplo mesmo. Se eu não me engano, Adriana, um grupo que teve uma situação muito parecida com a sua foi o grupo do Lucas no Hospital Real Português. Eles tiveram uma situação também muito parecido com o de vocês, de ter que anexar o TSLE no prontuário também, fazer esse acompanhamento todo para ter um cuidado maior. Foi uma exigência local lá, mas acho que o Lucas lidou super bem com isso e conduziu. Se ele quiser falar, até Lucas. Foi exatamente isso, Marlon. A gente teve uma exigência lá do comitê que era para anexar o TCLE como arquivo PDF no prontuário eletrônico do paciente. E aí vocês responderam prontamente, né, e conseguiram gerar esses links para a gente, e para colocar dentro do prontuário foi tranquilo, porque já tem uma aba específica para isso, para o nosso prontuário. Foi fácil. O que eu acho bacana quando partilha assim, que a gente vai vendo histórias e vai vendo o quanto é comum você ter algumas barreiras, algumas dificuldades, e como é possível você passar por todas elas, né? Isso que é bacana quando a gente partilha o que aconteceu no nosso hospital e tudo mais, né? Vamos lá. Eu acho que da parte, então, do TSLE estamos contemplados. E agora, então, vamos avançar e entrar na parte da CIRS, aí a Pérola vai apresentar um pouquinho para a gente. A CIRS está dentro do MPI, né, dentro do setor do MPI, no REDCap, e a gente sabe que, às vezes, a classificação, né, a forma como a gente categoriza as comorbidades, os sistemas, é sempre desafiador. Eu lembro que teve bastante discussão no comecinho, né, Marlon, Fê, Fábio, em relação a esse assunto da CIRS, em relação ao que era considerado uma injúria ausente, leve, moderada e grave. Então, foi um assunto que surgiu novamente, por isso a gente achou também bacana trazer para vocês. Então, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Falando um pouquinho, então, da CIRS, na verdade, vou falar bem rápido, só para a gente lembrar alguns pontos, né? Então, isso que a Natália falou, né? A CIRS, ela faz parte da MPI, né? O objetivo dela é a gente avaliar o grau de morbidade, né? Através da análise de 13 sistemas, né? Que estão lá contemplados. Essa avaliação, então, nos ajuda a ver esse grau a partir de 3 coisas, né, em relação a cada morbidade: a necessidade de tratamento, a repercussão que aquela morbidade tem no dia a dia do paciente e o prognóstico relacionado a ela. E aí, a partir daí que vamos classificar em ausente, leve, moderado, grave. Vale muito a pena lembrar, né, eu acho que esse é um dos principais motivos que a gente também está falando disso, né, que como é algo bastante complexo, como a Natália falou, a gente sempre lembrar de usar lá o clique aqui, né, que quando a gente, lá no REDCap, aperta lá, vai aparecer uma página que a gente pode aumentar com a lupa, né, e aí a gente vai conseguir ver onde que classifica a comorbidade do nosso paciente, porque às vezes a gente pode achar, né, que é algo moderado, mas dentro do que
foi determinado, ela acaba algo leve, mas dentro do que foi determinado acaba como algo moderado ou grave, né? Então, com o tempo de aplicação, a gente vai até decorando, mas eu acho que é sempre válido dar uma olhada, né? E aí até eu coloquei um exemplo aqui, né? Por exemplo, a parte renal e geniturinária, né? Então, às vezes a gente, não sei, né? Uma creatinina, por exemplo, uma creatina de 1,5 até 3 já é considerado moderado grave, né? Ou o leve é um paciente que teve um cálculo renal há menos de 10 anos, tá? Então, são comorbidades, às vezes, muito simples, vamos dizer assim, né? Mas que a gente classifica também, né? Então, uma litíase renal também é classificado como leve, por exemplo, né? Entra dentro das comorbidades renais, que a gente pode esquecer disso. E um outro ponto que eu queria falar que é importante, né? Que a gente pontua o sistema, né? Conforme aquele de maior gravidade, tá? Então, por exemplo, o geniturinário, né? Eu coloquei aqui, faz conta que o nosso paciente tem hiperplasia prostática benigna e, além disso, ele tem itu de repetição, né? Então, a gente vai classificar ele como moderado a grave, porque itu de repetição entra nesse moderado a grave e HPB como leve, né? Então, o maior grau de gravidade, que seria a itu de repetição, é o que a gente vai pontuar, tá bom? Seria mais esse lembrete, né, de não esquecermos de olhar o clique aqui, né, de clicar realmente lá e conferir onde que encaixa o grau de morbidade do nosso paciente. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar, Natália, Marlon? E aí, quem quiser fazer alguma pergunta sobre a CIRS? Eu acho que vale a pena a gente reforçar que a CIRS original, ela é mais difícil um pouco do que ela está dentro do MPI. O MPI, como eles agruparam, né, algumas categorias, ficou mais simples da gente categorizar. Mas o que eu me lembro muito bem, principalmente nas primeiras reuniões do ano passado, quando a gente fazia, é que eu acho que a CIRS é um dos pontos que faz a gente pensar, poxa, a TAGA seria bem mais simples, né? A gente não tem essa complicação de pensar na categoria, no ambiente hospitalar, você está corrido com pouco tempo. Eu acho que esse é uma das partes do MPI que fica um pouquinho em desvantagem, ter essa questão da multimorbidade, essa categoria, mas eu acho que eles tentaram simplificar da melhor maneira possível, tentando agrupar algumas categorias, e eu acho que uma coisa que ajuda muito no nosso REDCap é aquela colinha, eu vou chamar de colinha, aquele anexo que tem ali quando você clica, que a Pérola já estava orientando bem a gente. Eu acho que, da minha parte, é isso, era bom ouvir mais pessoas sobre o assunto, né? O CIRS é uma coisa que sempre pega um pouquinho. E a gente tem, eu acho que é isso, né? Às vezes a gente tem uma tendência de achar que a gente já sabe a resposta, né? E de clicar direto lá, é leve, ou... Mas eu acho que é isso mesmo, a colinha, às vezes a gente se engana, assim, então, por isso que eu acho bom frisar em olhar a colinha que faz bastante diferença, às vezes, dependendo da comorbidade. Alguém tem alguma pergunta sobre essa parte? Alguém teve alguma dificuldade? Eu acho que é isso, Nath. Então, se você quiser continuar. Boa. Pessoal, Nath, Sim. Pérola, posso só fazer um adendo? Claro. Só uma dúvida que eu tive nas minhas coletas foi em relação ao paciente oncológico, porque vários cânceres não estão contemplados no CIRS. E existe um adendo que pontua, certo? Que não autoriza, mas que justifica a pontuação no CIRS se o paciente tiver câncer no respectivo órgão acometido. Mesmo que não esteja na lista, a gente pode pontuar o órgão, por exemplo, um câncer de colo, pontuar no trato gastrointestinal inferior, esôfago, trato gastrointestinal superior, mesmo que não esteja contemplado na lista fornecida. Posso até também compartilhar no grupo esse comentário que conversando com o Dr. Tiago e o Dr. Marlon a gente encontrou. Ótimo, não, isso mesmo. Obrigada, Duda, pelo lembrete. Bom, então, vamos passar aqui. E aí, o último ponto
uma pergunta que surgiu no Forms foi em relação à coleta do protocolo no ambiente do PS. E eu achei muito bacana esse questionamento, porque isso mostra, de fato, como é heterogêneo os contextos nos quais a gente está aplicando o protocolo e como é rico, né? Ser um estudo multicêntrico, como as realidades são muito diferentes entre os centros. E que se a gente vão aparecendo situações que, de fato, acho que a gente não imaginava, não conseguia nem prever, e como é importante a gente ter também esse momento para tirar essas dúvidas e fazer esses compartilhamentos, porque só assim a gente vai conseguir ajustar todas as arestas, né? Então, todo mundo, só para relembrar, né, a gente tinha combinado de fazer a coleta do protocolo no ambiente de enfermaria. Isso se deu inicialmente porque a gente entendeu que o ambiente do pronto-socorro, que é aquele primeiro lugar que o paciente ele é atendido, normalmente é um ambiente um tanto caótico, né? Tanto do ponto de vista, às vezes, estrutural, que é um local pequeno, às vezes o paciente não está propriamente dito num espaço reservado. E como o nosso protocolo ele é um protocolo extenso, a gente precisa, né, evitar interrupções, a gente precisa de um espaço, por exemplo, para fazer a questão da velocidade de marcha. A gente entendia que aquele ambiente ia dificultar, né, e poderia, inclusive, atrapalhar a coleta do protocolo, e por isso foi tomada a decisão de aguardar que o paciente fosse encaminhado ao leito de enfermaria. Mas aí surgiu esse contexto nas perguntas do Forms, né, que tem um local em que os pacientes eles são internados, mas não são rapidamente direcionados ao leito de enfermaria, então é uma dificuldade aos leitos de enfermaria muito grande, e às vezes o paciente ele pode ficar de 5 a 10 dias internados, né, recebendo visita, mas no ambiente do PS. E aí, qual foi a nossa deliberação a esse respeito? Que, nesse caso, se a equipe de geriatria ou de clínica, né, enfim, a equipe do Change, que está fazendo a coleta, for acompanhar esse paciente como se ele estivesse no leito de enfermaria, não tem problema nenhum esse paciente ele ser incluído no estudo, né? A única coisa que ele seria excluído é se ele não fosse seguido, pelo fato de ele estar no pronto-socorro, ele ficasse sob a titularidade, né, sobre a guarda, digamos assim, do médico do pronto-socorro. Mas caso, isso também às vezes acontece na BP, quando o hospital está com uma taxa de ocupação muito grande, os pacientes às vezes chegam a aguardar, às vezes até 48, 72 horas para conseguir uma vaga em enfermaria, mas a equipe já começa a passar visita e acompanha diariamente esse paciente. Então, a gente entende que nesse contexto pode sim ser coletado para a gente não perder esse paciente, né? E é uma realidade que deve ser inclusa. Marlon, alguma consideração aqui? Não, acho que está perfeito, né? Uma realidade de cada local, né? Quando você tem um grupo da enfermaria que vocês atuam e que vocês também acompanham uma enfermaria que está adaptada ali no pronto-socorro, que o paciente já está de fato internado e vocês dão conduta e acompanham ali, não há problema em seguir, em admitir o paciente. A gente sabe que muitas vezes uma enfermaria retaguarda de pronto-socorro não é a enfermaria ideal, não é o local ideal, não tem um espaço físico muitas vezes ideal, mas se é a realidade do hospital onde a gente está, acho que a gente tem que adaptar para que o paciente entre também na pesquisa e tudo mais. Então, isso é tranquilo, desde que o paciente esteja seguindo, como se estivesse no ambiente da enfermaria, no outro andar, no outro local, ele tá elegível para entrar para a pesquisa, né? Perfeito. Muito bem. Alguém gostaria de fazer alguma consideração aqui? Alguma realidade diferente? Muito bem. Oi, Nath. Deixa eu só aqui, porque aqui na Unicamp é muito comum isso acontecer. Os pacientes ficam bastante tempo no pronto-socorro. Então, uma forma que eu falei para os residentes pensarem, que assim, se eles só ficam de olho no paciente para saber a hora que vai na enfermaria, não inclui. Se eles prescrevem, se eles orientam a conduta e se eles conduzem do pronto-socorro, aí já inclui. Porque muitas vezes só fica de olho para ver se o paciente vai subir. E aí a gente não está acompanhando, não está seguindo. Então, a esses pacientes eu falei para não incluir. Só incluir na hora que a gente assume, conduz, prescreve e fica como se estivesse com a gente na enfermaria. Perfeito.
Na BP a realidade é assim também. Uma vez que o paciente ele internou e a equipe assistente, né, a equipe da geriatria, ela foi acionada, ela avalia o paciente em qualquer local que ele estiver, mesmo que ele fique, enfim, tantos dias no PS aguardando leito de enfermaria, a equipe já é responsável, uma vez que ele está internado, é a equipe da geriatria, enfim, a equipe que acompanha na enfermaria que fica responsável por esse paciente, mas tem locais que não, né, que realmente a equipe da geriatria, ou enfim, da clínica, da enfermaria, né, de fato, só assume quando ele vai para esse local. Acho que a Ingrid levantou a mão. Estava sem o microfone. A gente teve essa última semana um caso um pouco diferente, por causa do perfil do nosso hospital, né? Nosso hospital só tem geriatra. Então, nós tivemos 2 casos. Um caso que foi uma paciente que teve que ter uma avaliação da cirurgia, então ela ficou mais de 24 horas no pronto-socorro de um outro hospital e retornou para essa avaliação, e uma outra paciente que ficou também no outro hospital, no ambiente de pronto-socorro, porque precisava entrar no CROSS para poder fazer um cateterismo, e retornou hoje. Nesses casos, elas ficaram, né, num ambiente de pronto-socorro, mas a gente estaria alta assim que saísse, ou consideraria que essas avaliações seriam na mesma internação, ou colocaria no pós-alta de 30 dias? A gente ficou nessa dúvida se a gente consideraria uma internação só. Ingrid, porque eu conheço um pouquinho a realidade de vocês lá do Dom Pedro, mas me fala uma coisa, ela volta para a mesma enfermaria de agudos? Ela volta para a enfermaria de agudos? Isso. Eu consideraria nesse caso, porque vocês realmente é uma característica muito única, né? O que acontece com o local de vocês. Nesse caso, se ela volta para a enfermaria de agudos, eu consideraria tudo a mesma internação, mesmo que ela tenha precisado se deslocar para fazer um cateterismo que no Dom Pedro não tenha, mesmo que ela precisou, o outro paciente era um procedimento, fez e voltou. Eu acho que acho que não tem uma resposta única para essa sua colocação, mas conhecendo o Dom Pedro, eu tenderia a considerar a mesma internação, volta para a enfermaria, vai ser uma internação mais longa, porque isso tudo atrasa um pouquinho, esse deslocamento, você conseguir a vaga para esse cateterismo lá, ele ir de transporte para lá, voltar, mas é uma realidade de vocês aí, nós vamos captar de alguma maneira isso que de ter um local como o Dom Pedro. O que eu acho bacana, o que eu acho legal, a gente tem que ter uma diversidade o máximo possível, né? De realidades. Agora não é nem só do Brasil, nós vamos ter também Angola e Portugal, que já está coletando, e daqui a pouco Chile e Colômbia, mas o máximo de diversidade que tiver, mais ainda a gente está testando essas informações que a gente está testando no Change, nessas realidades diferentes, né? E se, por exemplo, tiver... Porque aí é muito a mesma coisa, né? Ela vai e volta para o mesmo motivo, é a mesma coisa, então... Por isso que eu consideraria. Se ela volta e fica na enfermaria de agudos por um outro motivo, por uma outra coisa o que é muito difícil acontecer, eu acho, aí a gente pode até repensar nessa decisão. Mas sendo a mesma coisa e só porque houve um transporte para fazer o exame e voltar, imagina que, sei lá, eu estou no meu outro hospital aqui, que não é a realidade do Dom Pedro, mas eu não tenho uma cintilografia com galho para pesquisa de uma febre de origem determinada que eu não acho, ele saiu para fazer um exame e volta, é a mesma internação, é a mesma coisa, né? É o mesmo momento, né? Tá? Então, e se, por exemplo, se o paciente falecesse nesse serviço externo, eu considero como se falecesse com a gente? Ou acho que sim, acho que sim. Ele faleceu nessa internação, né? É como se o outro hospital serviu de um prolongamento da sua enfermaria, porque você não tem essa estrutura para fazer aquele exame, ele vai até lá para fazer e para voltar. Então, é como se ele estivesse num parceiro seu ali, num outro setor, mas só que no teu caso é um setor externo para te apoiar num exame que você não tem, né? Acho que eu consideraria que faleceu nessa internação. Perfeito. Obrigada. Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração? Alguma dúvida também? Deixar um espaço, se a gente não contemplou alguma dúvida em relação ao protocolo. Maria Carol.
A dúvida agora que surgiu, que é o seguinte, aqui também às vezes acontece do paciente ficar no pronto-socorro até subir e a clínica já assume. Então, nesse caso, na verdade, que a gente coloca desde a data de admissão e a data de entrada na enfermaria. Então, na verdade, essa data não é da entrada da enfermaria, é a data que a clínica assumiu, então. Entendeu? Na verdade, o que a gente estava, por exemplo, na BP, o que a gente faz? Eles demoram, assim, no máximo, ultimamente, como o hospital não está tão lotado, eles estão demorando 48 horas. Então, eu e a Pérola, a gente coloca a data que ele estava na enfermaria mesmo, que ele subiu na enfermaria, apesar da equipe já ter assumido essa internação antes. Mas a gente computa a data de admissão e a data, a gente aplica o protocolo a partir das 24 horas que ele foi admitido na enfermaria. Então, a gente coloca a mesma data da enfermaria. Mas eu acho que se alguém tá nessa realidade do pronto-socorro, que vai ficar muito tempo no PS, e, né, que nem esse caso, que às vezes pode passar 5 a 10 dias, às vezes nem consegue ir para a enfermaria, aí a data da enfermaria seria a data que a pessoa realmente assumiu, né, que a equipe de fato assumiu. Tá, não, perfeito. Carol, eu acho que se o paciente fica pouco tempo no pronto-socorro, assim, talvez 1, 2 dias, né? Não vai, isso que a Nath falou, né? Não vai ficar 5 dias, você pode começar a avaliá-lo, mesmo que a equipe assumiu antes, começar a avaliação na admissão na enfermaria. Um pouco, é isso que a Nath e eu estamos fazendo mesmo. Tá. Muito bem. Se alguém tiver mais alguma dúvida, é só avisar. Vamos, então, para a atualização administrativa e começar esse momento, né? Primeiro, parabenizando aí o início da coleta em Angola. A gente ficou muito feliz com essa novidade, né? Nosso estudo se tornando cada vez mais internacional. E aí eu queria convidar a Denilza para conversar, falar um pouquinho para a gente da experiência dela lá. A gente sabe que foi um desafio e a gente queria comemorar e compartilhar essa experiência. Só que a única coisa, isso não está nem combinado com a Denilza. A gente sabe que lá talvez já seja até de madrugada, né? Porque eles têm um fuso 4 ou 5 horas para frente, dependendo do período do ano. Então, se a Denilza estiver aí, puder falar... Olha, ela está de plantão ainda, é isso? Estou de plantão, estou de plantão. Estou sim de plantão, pronto. Embora está puxado, mas tirei mesmo este momento para poder conversar um pouquinho. Estou atenta desde que começou, não é? E então tinha algumas coisas para dizer, não é? De facto, já começamos a coleta aqui em Angola na sexta-feira passada. Eu ainda conversei com o Dr. Marlon no sábado. Eu acredito que com todo mundo foi desse jeito. Ainda está um pouquinho demorado porque a entrevista demora um pouquinho. Em vez de pronto, nós devíamos coletar em menos tempo, 30 minutos, ainda levamos 40 minutos. Já conseguimos uma coleta perfeita em 3 pacientes, né? Um deles até já teve alta. A clínica está muito feliz, muito feliz. Tem médicos internos que vão ajudar nesse processo. Ainda é recente, não é? Os pacientes, para eles é uma coisa nova, né? Normalmente o internamento é de uma forma e agora vai ser durante esse período, né? Que nós estamos a trabalhar em conjunto, vai ser diferente. E eles questionam-se, doutora, pô, sim senhora, um trabalho que se fizessem isso sempre seria muito bom, nossos idosos seriam acompanhados de melhor forma. Então, nós estamos satisfeitos, né? O importante é que já começamos, um barco atrasado, mas começamos. Ai, que bacana, Denilza, a gente ficou muito feliz. A gente sabe que é muito... cada centro tem as suas barreiras, né, seus bloqueios, mas o fato de conseguir ter ultrapassado tudo isso, a gente fica muito feliz. Então, sim. O Marlon mandou mensagem para a gente muito animado e a gente queria realmente comemorar em grupo e te dar todo o apoio também, o suporte, e te parabenizar por ter, né, conseguido aí vencer os entraves e que você conte com a gente também, para o que precisar. Exatamente.
Ai, muito obrigada pelo apoio de todos, de todos. E vocês sempre deram força que a qualquer momento íamos conseguir e tá aí conseguimos. O importante é que já conseguimos. Com certeza. E isso Tá agrega bem, tá demais, bem. né? Eu acho que pro Uhum, trabalho como um todo, né? exatamente. Tá bom. A gente está... Legal, boa noite, bom plantão. Obrigado mesmo. Obrigada. Não, mas eu tô de plantão, mas tô a acompanhar aqui em Angola, já são meia-noite e 8, né? Então, em Portugal também, mas de qualquer forma faço sempre os possíveis de tentar todos os finais do mês, na altura das reuniões, estar presente, né? Um dia, quando não, há dias que não dá mesmo, é impossível, né? Já aconteceu 2 ou 3 vezes que fiquei tão triste e depois não tendo outra pessoa para poder acompanhar a reunião. Então, vamos reservar sempre esse dia para eu poder acompanhar as reuniões. Paramos um pouquinho o trabalho, pronto, passa-se o trabalho a outros colegas para poder acompanhar. Mas é isso mesmo, Danilza, a gente está muito contente do esforço que vocês fazem para principalmente nessa reunião, né? Mesmo Portugal também, com um horário muito avançado já para vocês, os horários. Obrigado, é uma alegria enorme, né? E vocês agora trazem um incentivo maior. Quando tiver qualquer reclamação aqui no HC em São Paulo ou em qualquer centro do Brasil, a gente vai poder dizer do seu trabalho aí, tão longe daqui da gente, e o seu trabalho sendo feito aí, qualquer desculpa de qualquer centro nosso aqui, de não estar participando e de não estar incluindo tudo. Então, estamos muito contentes, parabéns mesmo por todo o trabalho. Eu não sei se você vai conseguir diminuir tanto de 40 minutos, acho que está num tempo excelente. A entrevista realmente é ampla, tanto é que o projeto serve para vários outros subprojetos dentro deles, áreas de investigações, diferentes doutorados e mestrados que vão ser feitos da rede Change, porque o número de informações é muito rico mesmo, e isso leva um tempo para a coleta, né? Exatamente. É o tempo que estamos a levar em média, mais ou menos, não é? Então, o terceiro, eu pensei que fosse levar menos tempo, eu levei quase 1 hora, o terceiro. Quer dizer, pensei que o primeiro foi menos, que seria menos tempo, mais tempo. Foi ao contrário. Então, cada um com um grau de complexidade maior. Então, por isso vai depender de paciente para paciente. Mas eu acredito que nos próximos dias, o que se diz, o Rolandinho estará melhor, né? Já estará mais afinado. Sim, o que a gente percebeu em todos os centros, essa coisa das primeiras 2 semanas que a coleta, né? 2 semanas em média, alguns locais até 3 semanas, esse começo tem uma curva de aprendizado, como em tudo na vida, e depois a coisa fica até mais automática no sentido bom, né? No sentido que a gente já pega o jeito de como é que ela corre melhor, que ordem melhor fazer que dá mais certo de acordo com a nossa realidade, dúvidas que podem surgir em alguma parte, a gente vai tirando nesse período inicial, mas então é natural no começo essa curva de aprendizado, e depois a coisa segue bem também. Vai dar tudo certo. Sim. Olha, muito obrigada, Tomário, obrigada a todo o grupo. E o professor Wilson ficou muito contente também, viu Danilza? Ai, que alegria! Contente, viu? Que vocês começaram aí. Que alegria! Tá todo mundo feliz, doutora Adriana, nosso PCA, tá todo mundo, todos. Eles depois vão dar uma informação, estão todos felizes, todos. Que ótimo. A geriatria já existe em Angola, é muito importante isso. É verdade. É verdade. Tá bom. Agradeço a todos, podemos continuar a reunião, eu estou a acompanhar até o final. Obrigada, Danilza. Tá, obrigada para vocês, Natália, doutor Marlon, todo mundo. Professor Wilson, tá. Agora, falando um pouquinho, então, do Comitê de Ética, aqui acho que ela pode atualizar, né, nossa rainha dos comitês. Boa noite a todos. Bom, com uma novidade, também nós temos mais 5 centros nacionais e mais um internacional em tramitação ética para ingressar na nossa rede de pesquisa. Para os centros nacionais,
O primeiro passo é a tramitação para a inclusão desses centros, é que o nosso CEP do HC aprove. Então, a última atualização dessa emenda foi em 17/4. Então, a gente está caminhando ainda com ela e esperando as atualizações. Eu acredito que até o final desse mês, mais tardar na primeira semana de maio, a gente já tem uma resposta, um parecer positivo do nosso CEP. A partir disso, todos os outros CEPs serão notificados individualmente, e aí começa um novo processo de tramitação, e aí é em cada CEP. O que eu falo para vocês é que eu acompanho pela Plataforma Brasil diariamente, mesmo após a aprovação. Então, qualquer atualização que tenha da plataforma, imediatamente eu já notificarei vocês que estão ansiosos esperando essa aprovação. Então, acho que é isso, Nath. É só esse informe para os CEPs que estão esperando, para os centros que estão esperando uma resposta do nosso comitê, que ainda a gente não tem um parecer concreto, né, sobre aprovação ou não da emenda. Renata, por gentileza, você levantou a mão. Boa noite a todos. Eu estou aqui também tramitando nos e-protocolos, me enviaram aqui mais uns pedidos, eu acho que logo liberam para a gente. Uma das coisas que me pediram é o cronograma da minha coleta de dados aqui. Então, a minha pergunta, eu posso colocar até que mês de coleta de dados? Então, Renata, a gente tinha uma previsão de coleta até julho, né? Porque, na verdade, o Change ele permite isso. A gente colocou que a coleta vai variar de centro para centro, né? O que eu acho que com o que aconteceu na Colômbia, que tem um hospital grande de lá entrando agora, e essa leva de vocês cinco centros que entraram, quer dizer que a gente está em tramitação ética desde o Congresso Brasileiro, isso demanda um tempo de 2 meses e pouco, a gente não tem muito como fugir disso. Eu acho que a gente pode tentar colocar, eu acho que para você não ter nenhum problema ético aí local, coloca a coleta até dezembro, tá? Não vai ser até dezembro, provavelmente você vai parar antes, mas acho melhor você ter autorização para coletar até dezembro. E aí, se parar antes, porque já completou aquele N que eu precisaria. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que a gente está em discussão ainda sobre um prolongamento de coleta após julho para alguns centros. A gente tem que tomar muito cuidado quando fala isso, Renata, porque como para você isso chega como uma coisa muito boa, como um alívio, para outros centros que estão na batalha, desde o ano passado organizou equipe para coletar, eles falam, eu não consigo mais coletar depois de julho. Então, que fique muito claro o que eu falei aqui, a gente está numa discussão de uma autorização excepcional para alguns centros que estão nessa situação de ter entrado há muito pouco tempo, para que esses centros possam coletar meses após julho. Isso não vai significar que, por exemplo, outros centros que já estão com uma coleta alta, né? A gente tem Sírio-Libanês, que está com 200 casos, a gente tem o ICESP, que está com mais de 300 casos, eu não estou nem falando do Hospital das Clínicas de São Paulo, que já tem mais de 400 casos, mas eu estou falando de outros centros que tem um N grande, que se estruturou para coletar bem até julho, né? Até julho de 2023, né? Tem uma mensagem aqui, a Bia, Natal é um centro que é o centro que a Bia cuida, é um centro que tem um N enorme, a gente está super contente. A gente sabe que talvez esses centros tenham uma estrutura para mais 2 meses, mais um tempo aí que está se aproximando o meio do ano. Então, esses centros não vão ter que atrasar por causa de nenhum outro centro, eles podem encerrar a coleta, mas a gente tem uma autorização para coletar um pouco mais para centros que estão ainda esperando o comitê de ética. Isso também não pode servir para um centro que, eu já tenho a liberação e ainda não comecei. Não, acho que quem tem a liberação tem que começar a coleta ontem, né, para já. E a gente tem que resolver a nossa situação agora. É que, realmente, esse Hospital da Colômbia, vocês, 5 centros, não há autorização ética, vocês não podem iniciar a coleta. Então, talvez aí caiba a gente estender um pouquinho a coleta sem prejudicar o projeto como um todo, tá? Não vai ser até dezembro, com certeza não vai ser, mas acho melhor você pedir até dezembro para que você não faça nenhuma infração ética, né? Tá bom? Entendi bem, muito obrigada. Tá indo bem aqui, acho que logo sai. Que ótimo, que bom. A Adriana levantou a mão, né Adriana?
né, essa questão em relação ao tempo de coleta, né, e ao N de cada centro. Eu sei que não tem um N pré-estabelecido, né, mas, por exemplo, no meu caso, sou eu só quem faz as inclusões dos pacientes, então eu creio que eu possa estar, entre aspas, atrasada, né, o meu centro pode estar atrasado em relação aos demais. E com essa questão, né, de prorrogar, né, talvez a coleta para alguns centros, é viável ou inviável, por exemplo, que eu continuasse fazendo essa coleta mesmo depois do prazo aí pré-estabelecido de julho de 23? Como funciona isso? Só para eu entender melhor. Então, Adriana, essa é uma coisa muito nova, né? Que a gente só colocou na reunião porque a Renata colocou a gente contra a parede aqui, né? E trouxe isso na frente de todos. É uma situação muito nova, isso depende do que vai acontecer com esses centros novos ainda. A gente não sabe, ainda está em tramitação ética na primeira etapa. Mas uma coisa que a gente quer te deixar tranquilo, Adriana, vamos olhar pelo outro lado. A gente tem um compromisso a cumprir, que a gente tem um projeto a fazer e arcar com as nossas responsabilidades, mas, por outro lado, a gente criou uma rede construtiva, uma rede para a gente dar apoio uns aos outros. E a gente sabe da sua situação, sabe que você que coleta as coisas sozinhas, aí a gente sabe bem como você tem feito bem o seu trabalho. É claro que a depender do que acontecer, vamos aguardar aí mais um mês e meio, que nós vamos ter o que aconteceu com esses centros novos, a gente resolve se isso pode se estender para algum outro centro que já está com a gente, né, que já está junto na rede há mais tempo, e aí a gente resolve caso a caso. Acho que não vai ter uma regra única, talvez a gente crie essa regra assim que definir quando que chegar essa liberação para os 5 centros novos, né? Porque se essa liberação chegar em junho, por exemplo, a gente não sabe disso agora. Se chegar em junho, não tem como eles ficarem 30 dias só fazendo a coleta. Só que essa resposta a gente ainda não tem, porque a gente não sabe quando que vai vir essa resposta final, né? Então, a gente está dependendo. E aí a gente conversa, Adriana, assim que isso se encaminhar, a gente conversa com você e com outros centros que tiverem alguma realidade pontual, tá? Perfeito, obrigada. Então, prosseguindo agora, estamos caminhando para o finalzinho, mas sempre trazer as atualizações, né, para todos. Então, nós já estamos com mais de 1.500 participantes incluídos, sendo que desses 1.200, né, 1.203 já com a internação encerrada, já com mais de 1.000 pacientes em segmento telefônico, e 31 centros em coleta de dados. Então, isso foi aproximadamente 9 centros da última vez que a gente mostrou esse dado para vocês. A gente começou aí com a coleta em 9 locais diferentes, e agora esse número se aproxima muito ao número que a gente tinha imaginado, né, quando a gente começou a estruturar o estudo multicêntrico. A gente imaginava aí em torno de 30 centros participantes, e agora a gente alcança esse número. Então, também é um marco bem importante para nós, né? Eu acho que os números dessa reunião são um sucesso, né? A gente avançou muito. Quando você tem 9 centros a mais de um mês para o outro, vocês viram o boom que deu na coleta, né? Na mesma maneira que vem coisa boa, vem desafios também. Então, vocês imaginam, agora a gente tem uma equipe de ligação telefônica que está já ligando para mais de 1.000 pacientes. Então, nós vamos precisar... E agora a gente tem a Portugal em segmento telefônico, daqui a pouco nós vamos ter Angola em segmento telefônico, né? Então, a gente precisa do apoio de vocês. Às vezes a equipe de ligação, com o apoio da Lilian, precisa entrar em contato com o coordenador local. Tem um paciente que está sem o número de telefone, ou não consegue o contato, ou houve uma situação, problema específica. Vocês imaginam que a gente está dando conta aqui em São Paulo de algo bastante complexo, de algo que é grande e que demanda desse apoio da rede mesmo. Então, a gente vai contar bastante com o apoio de vocês, né? Da mesma maneira que a gente está comemorando esse número grande de pacientes e a rede se fortalecendo, né? É claro que a gente falou
sobre N's alto aqui, eu dei exemplo do Sírio, tem exemplo de Porto Alegre, tá com N muito alto, mas a gente sabe que é como a Adriana colocou o outro lado, né? Tem um hospital que ela atua e ela faz a coleta sozinha, então a gente sabe da realidade de cada lugar, e a ideia não é comparar aqui nenhum centro com o outro, né? A gente tem aquela coisa, eticamente, pelo menos a gente tentar atingir um número de 20 inclusões, acho que é importante saber, a gente tem visto alguns centros que começaram a coleta e estão com dificuldade na coleta, a gente vê principalmente no momento da alta, né, de ter uma avaliação na alta, de não perder tanta informação, a gente sabe que é desafiador também, então, por favor, qualquer dificuldade, venham conversar com a gente está o tempo todo triando isso e tentando olhar para isso de perto, em algum momento talvez a gente precise conversar com vocês, né, e pedir, a rede e o trabalho vai ser de qualidade se cada um dos 31 centros agora, e daqui a pouco nós vamos chegar em um número maior de centros ainda do que 31, mas se cada um fizer o seu papel, a sua parte, né, e conseguir contribuir, mesmo que seja com pouco, né, para entrar na rede com um número menor e que parece pouco, mas pode ser muito, né? O trabalho, o que a Adriana tem feito no HCOR é muito grande, né? E então isso não dá para a gente comparar só com o N que ela conseguiu colocar dentro da rede, mas sim com todo o esforço que ela está tendo desde a liberação ética lá atrás até o trabalho todo, né? A gente ficou... É muito difícil dar exemplos, né? Mas é que tem algumas situações que chamam muito atenção, né? Eu não sei se tem alguém que é de Criciúma que está aqui hoje. Não sei se o pessoal está de Criciúma, que é Santa Catarina, mas a gente está totalmente encantado. Eles é um dos 9 centros novos que começaram a coleta e está, assim, o nível de qualidade do dado, da coleta do dado e a maneira que eles estão organizados lá, a gente consegue ver de São Paulo como o trabalho em Criciúma está sendo bem feito agora que eles conseguiram começar organizar a coleta, tudo está indo muito bem, né? Como a gente percebe alguns centros com alguma dificuldade de iniciar ou de manter essa coleta, e para isso a gente está aqui para tentar apoiar vocês e dar todo o apoio necessário. Legal, gente. Alguém queria fazer mais algum comentário? Acho que são marcos aí que a gente vai ultrapassando aí com o Change, né? Então é isso, acho que fomos bem pontuais hoje. Essas eram as mensagens da reunião. Então, finalizar agradecendo muito a participação de todos vocês. Sintam-se sempre muito à vontade e acolhidos em nos procurar. E reafirmar aqui nosso próximo encontro na última terça-feira de maio, no dia 30, às 7h30, para a gente também ter mais esse momento, tirar dúvidas e trazer mais novidades para vocês. Exatamente, que vocês tenham um ótimo mês, e parece que vai demorar, mas é incrível como daqui a pouco já é 30 de maio, a gente vai estar junto aqui de novo. O que vai ter de novidade até 30 de maio é que os residentes do HC mandaram trabalho para o Congresso americano, e eles vão lá para a Califórnia, daqui uma semana, apresentarem trabalho na principal sessão de pôsteres. Eles conseguiram colocar um trabalho do Change, já está indo pelas mãos deles, pelo TCC de um dos residentes aqui do HC. Na verdade, são 4 residentes, né? Mas tem um que vai apresentar. Eles vão apresentar lá e ganhou uma parte de um financiamento para ele ir até o Congresso, o pessoal da Sociedade Americana deu. Então, isso é só um começo do Change para a gente ver o potencial que o projeto tem para atingir não só o HC aqui, mas cada centro que está participando, né? Então, é isso, que a gente siga em frente com as coisas boas e tentando resolver esses desafios que vêm pela frente também, tá? Então, ótima semana para vocês, tenham um ótimo mês de maio, e a gente está aqui o tempo todo à disposição, viu? Tchau, uma boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.